No vídeo de hoje, vamos estudar os conceitos de velocidade e aceleração de um fluido. Fluidos em movimento formam padrões tão complicados que não podemos confiar na nossa intuição para prever o que irá acontecer. A visualização do escoamento é uma importante ferramenta utilizada para melhor entender o comportamento do fluido. Podemos visualizar o escoamento através do uso de corantes, fumaça ou partículas suspensas no meio fluido. Mas o que é a velocidade de um fluido? No vídeo a seguir, podemos observar o campo de velocidade através de bolhas de hidrogênio geradas pela eletrólise de uma solução de água e glicerina. Neste vídeo, a placa superior está em movimento e a inferior está parada. O escoamento do fluido entre as placas mostra um perfil de velocidade linear. Este tipo de escoamento é conhecido na literatura como coué. Note que é possível observar o efeito da condição de não escorregamento. Ou seja, o fluido em contato com a placa superior move-se com a mesma velocidade da placa, enquanto que o fluido em contato com a placa inferior permanece parado. Veremos neste curso que o perfil de velocidade obtido a partir da solução das equações que governam este tipo de escoamento também é linear. Portanto, é consistente com esta observação experimental. Neste outro caso, vemos um perfil de velocidade parabólico, onde as paredes são fixas. O fluido escoa, pois existe uma variação de pressão no sentido do escoamento, gerada por uma bomba ou um campo gravitacional. Dizemos então que a força motriz deste escoamento é a presença de um gradiente de pressão, e este tipo de escoamento é chamado de Poiseuille. Neste outro exemplo, é possível observar uma combinação do escoamento coué e Poiseuille, onde a placa superior desloca-se com uma velocidade conhecida e existe a presença de um gradiente de pressão ao longo do escoamento. Note que é possível observar tanto o efeito do perfil linear quanto o efeito do perfil parabólico. Dependendo das condições, podemos observar inclusive o escoamento reverso. Existem diferentes formas de definirmos a velocidade de um fluido. Vejamos cada uma delas. Podemos determinar a velocidade em um ponto fluido experimentalmente. O vídeo a seguir mostra o escoamento em torno de um aerofólio, onde partículas de alumínio em pó foram utilizadas como traçadores. O uso do traçador permite medir a velocidade em diferentes pontos. Esta técnica acompanha a posição do traçador ao longo do tempo. Podemos ainda determinar uma série de linhas de tangente ao vetor velocidade, chamadas linhas de corrente. Neste tipo de escoamento, essas linhas de corrente são as mesmas que aquelas visualizadas pelo rastro de um corante. Vejamos agora uma definição mais formal da velocidade linear em um ponto fluido. Seja B um corpo material de um fluido qualquer. Seja C uma partícula material do corpo B. A trajetória da partícula material C é uma função do tempo dada pelo vetor posição r. A posição do corpo B e, portanto, da partícula material C varia com o tempo. Desta forma, é possível definir a velocidade da partícula material C como a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Outra forma de estudarmos o conceito de velocidade é através da definição de velocidade média e vazão. Vejamos o seguinte experimento. Em um laboratório, um experimentalista usa um becker e um cronômetro para medir o volume de água que sai de uma tubulação durante um intervalo de tempo. O resultado desta medida é o cálculo da vazão volumétrica.
Note que o experimentalista conhece o valor da área da seção de escoamento A. Desta forma, é possível determinar o valor da velocidade média do escoamento através da razão entre a vazão volumétrica e a área de escoamento. O conceito de vazão pode ser entendido como o volume de fluido que atravessa uma dada superfície. Desta forma, podemos definir vazão volumétrica como resultado da integração do produto escalar do campo de velocidade em relação ao vetor normal à superfície de análise. Vejamos este vídeo a seguir. No vídeo anterior, observamos o escoamento em torno de um aerofólio. Agora vamos observar o comportamento do campo de velocidade quando o aerofólio desloca-se em um fluido em repouso. Podemos medir a velocidade usando traçadores da mesma forma. Observe que o perfil de velocidade muda com o tempo. Antes de estudarmos o conceito de um campo de velocidade que varia com o tempo, precisamos introduzir os conceitos de derivada parcial e derivada material. Seja f um campo escalar qualquer do corpo B, por exemplo, a temperatura. O campo f é função do vetor posição e do tempo. Existem dois tipos de derivadas de f em relação ao tempo. A primeira é a derivada parcial, que, por definição, é a derivada de f em relação a um ponto fixo no espaço. A segunda é a derivada material, que, por definição, é a derivada de f em relação à partícula material, que desloca-se com velocidade v. Vejamos como calcular a derivada material. Considere a função f no sistema de coordenadas cartesiana, descrita como uma função das coordenadas x, y, z e t. A derivada total da função f pode ser descrita conforme esta equação. Observe agora os termos em destaque. Sabemos que a derivada material é aquela em relação à velocidade da partícula material. Desta forma, a variação da posição com o tempo, neste caso, são as componentes da velocidade da partícula fluida. Podemos escrever a derivada material da seguinte forma. Note que o trecho destacado da equação pode ser reescrito como o produto escalar de dois vetores, onde o primeiro é o gradiente do campo f e o segundo é o vetor velocidade. Assim, chegamos à definição da derivada material, que é dividida em duas partes: a derivada parcial da função f com o tempo, mais o produto escalar da velocidade da partícula material com o gradiente da função f. Podemos agora introduzir os conceitos de escoamento no regime estacionário e transiente. O escoamento no regime estacionário é aquele cujas propriedades são funções apenas da posição. Assim, o campo escalar f é função apenas do vetor posição r. Já o escoamento no regime transiente tem o campo escalar f como função da posição e do tempo. Note que no regime estacionário, a derivada parcial em relação ao tempo é igual a zero. Podemos agora estudar o conceito de aceleração. A aceleração consiste na taxa da variação da velocidade. Vimos que temos duas derivadas em relação ao tempo. Aquela em relação a um ponto fixo no espaço e aquela em relação a uma partícula material. Podemos agora definir a aceleração de uma partícula material como a derivada material da velocidade. Note que a aceleração de uma partícula fluida possui duas contribuições. A primeira definimos de aceleração local, que é o termo da derivada parcial com o tempo,
que inclui a contribuição das variações temporais. O segundo termo é chamado de aceleração convectiva e consiste na aceleração devido à variação do campo de velocidade no sentido do escoamento. Ou seja, mesmo em escoamento no regime estacionário, pode possuir aceleração diferente de zero se existir gradiente de velocidade na direção do escoamento. Vejamos um exemplo. O vídeo a seguir mostra o escoamento em um canal convergente. Traçadores são utilizados para a visualização do escoamento. Note que a área da seção de escoamento diminui e o resultado é o campo de velocidade mudando de acordo com a posição ao longo da tubulação. Este escoamento está em regime estacionário, porém possui a parcela da aceleração convectiva diferente de zero. Até o nosso próximo vídeo.